Olá, boa tarde. Seja toda a gente bem-vinda a mais uma sessão deste Festival Literário de Macau, Rota das Letras. Hoje temos connosco o André Letria, aqui ao meu lado, convidado desta sessão, e eu vou servir só um bocadinho como mestre de cerimónias, portanto vou tentar não vos aborrecer muito e o André é que fará as honras da casa. Quem precisar, bom, eu creio que as pessoas que precisam de tradução para chinês já está tudo ok, pronto. Então, o André Letria podia dizer que não precisa de apresentações, mas isso é sempre extremamente deselegante, portanto vou dizer que é um ilustrador português, nascido em Lisboa, e que começou a publicar há 30 anos, portanto já é uma carreira, sim, 30 e poucos, não é? Já é uma carreira longa. Já perdemos a conta aos livros que fez, estão aqui alguns espalhados por cima da mesa, haverá por aí outros na zona da livraria. Em 1999 venceu o Prémio Nacional de Ilustração com os versos de Fazer O, com o texto do Jorge Letria. Bom, para abreviar um longo percurso, vou dizer também, parece-me que é relevante e que vai surgir na nossa conversa, que há 15 anos criou a Patológico, que é uma editora de livros com imagem, não sei se vamos dizer para a infância ou não, já discutiremos essa questão. Pronto, e continuam a construir um catálogo que começa a ser já bastante respeitável e com um volume, já ocupar um volume razoável nas livrarias, nas bibliotecas. André, eu se calhar dizia, tu começas a ilustrar há 30 e poucos anos e começas rapidamente a fazê-lo também em livro, não é? Eu sei que não começas por aí, depois se quiseres falar disso podes falar, mas rapidamente começas a publicar em livro e se calhar acho que era interessante percebermos como é que foi esse começo, como é que se dá essa passagem de criares imagens para depois perceberes que podes fazê-lo para acompanhar textos de outras pessoas e criar livros, até porque foi, pelo que me contaste, foi um bocadinho acidental e portanto acho que é interessante percebermos esse percurso inicial, esse arranque. Sim, olá a todos, obrigado por estarem aqui a fazer parte desta multidão e obrigado também pelo convite. Eu quero começar por te agradecer a ti, Sara, não só pela companhia destes últimos dias, mas por estares aqui também a estender esta companhia a esta sessão e quero felicitar o Ricardo Pinto pelo festival e agradecer-lhe o convite. E voltando aqui à tua pergunta, de facto eu comecei a trabalhar numa altura em que ser ilustrador era uma coisa acessória, era um trabalho secundário, subalterno, porque nós trabalhávamos para editores, portanto respondíamos a convites de editores e de escritores e normalmente esses convites traduziam-se naquela missão de preencher espaços vazios nos livros, quase como de forma decorativa, porque havia qualquer coisa que era preciso, à qual era preciso dar uma imagem, mas na verdade eu quando digo isto, não digo isto com uma sensação de desconforto, era aquilo que era, nem sequer com esta intenção de encontrar culpados, porque na verdade o sistema estava construído assim e se houvesse culpas, elas eram divididas, porque na verdade quem fazia as ilustrações também se submetia de certa maneira a esse trabalho de preenchimento dos espaços vazios e de lugar acessório no ecossistema da edição. Mas ao mesmo tempo, à medida que fui fazendo as minhas coisas e que fui fazendo as centenas, provavelmente as centenas de livros que já fiz ao longo deste tempo todo, para o bem e para o mal, mais para o mal, porque na verdade fazer muitas coisas, trabalhar de uma forma artística em grande quantidade, normalmente não dá bom resultado. E sobretudo naquela altura em que eu comecei a trabalhar, aquilo era uma necessidade de subsistência, era preciso trabalhar muito, era preciso fazer muito para conseguir ganhar dinheiro, portanto ganhar a vida, e isso não era, por um lado, era uma opção, quer dizer, eu podia ter feito outra coisa, podia ter escolhido, ou se calhar não sei, nunca pensei nisso, nunca tentei, mas por outro era uma obrigação, porque de facto se queria ganhar dinheiro a fazer aquilo que tinha escolhido como atividade, eu tinha de produzir muita coisa. Eu comecei a trabalhar como ilustrador no Jornal de Letras, tive essa sorte. Devo isso ao meu pai, como aliás devo também o início do trabalho de ilustração nos livros.
como uma sequência óbvia no meu percurso, que começou na Faculdade de Belas Artes, como estudante aspirante a pintor, que era uma coisa que eu não fazia ideia do que queria dizer exatamente, como aliás também não fazia ideia do que queria dizer ser ilustrador, porque na altura em que eu estava a trabalhar como ilustrador, na altura em que comecei, não havia escolas, não se aprendia a fazer ilustração. Trabalhava-se de forma as pessoas eram autodidatas, aquelas que tinham esta intenção de fazer disto a sua atividade principal, e na maior parte dos casos as pessoas que faziam ilustração para os livros vinham de outras áreas, eram pintores, eram arquitetos, eram designers, e isso também, no fundo, eu acho que contribuía para ver esta atividade como uma coisa à qual não se dava grande importância, não é? Porque se os pintores de vez em quando achavam apetece-me fazer um livrinho para crianças, ou se os designers faziam isso no seu tempo livre, também não se pode censurar a própria postura dos editores e de quem escrevia perante as pessoas que de facto faziam daquilo um part-time. Mas depois no fundo o meio começou a mudar por várias razões, graças a uma tomada de consciência das pessoas da minha geração, sobretudo, que perceberam que havia condições que era preciso melhorar, até do ponto de vista laboral, porque nós fazíamos um trabalho que era, apesar de não ser, para além de não ser muito reconhecido, também reconhecido artisticamente, também não era profissionalmente. Nós podíamos fazer ilustrações para livros pelas quais recebíamos um valor único, mas se o livro continuasse a ser editado em múltiplas edições, não acabava-se a nossa ligação a essa obra, e portanto os direitos eram apenas distribuídos entre a editora e quem escrevia o livro. E, portanto, essa tomada de consciência de que era preciso mudar as condições de trabalho, eu acho que também, de certa maneira, contribuiu para que a própria qualidade da ilustração, que hoje é reconhecida mundialmente, porque nós temos, ao longo destes 30 anos, mas sobretudo nos últimos 15, nós, quer dizer, ganhamos ilustradores que são reconhecidos a nível mundial. Basta ver, por exemplo, a quantidade de edições estrangeiras que existem de muitos livros, de pessoas da minha geração e mais novas, que passaram a ser reconhecidas nas feiras e que são convidadas por editoras estrangeiras e que quebraram, de certa forma, aquele circuito que estava muito fechado, muito limitado, a viver sobre si próprio, em que não havia, nem sequer da parte das editoras, a intenção de expor as coisas, de mostrar, de virar para fora, para além das fronteiras, aquilo que era feito. Essa mudança, ou seja, tu pertences a essa geração de ilustradores portugueses que apanha essa transição, como estavas a dizer, não é? De uma fase em que, pronto, praticamente pediam-te para fazer uns bonecos para colocar nos livros, até esta fase que temos agora, em que temos imensas editoras a trabalhar neste mercado do álbum, do picture book, do que lhe quisermos chamar. Essa presença nas feiras internacionais, em Bolonha e noutras, edições no mundo inteiro, nomeadamente até aqui na China, não é? Que não era propriamente um mercado fácil de chegar para um autor português, ilustrador ou não. Sim. Qualquer autor não imagina assim que de repente vai publicar na China. E tu acompanhas e vives essa transição. E o que eu queria perceber, ou queria que falasses um pouco disso, é essa transição também faz com que hoje a forma como... Aqui, claro, queria que falasses do teu ponto de vista, porque estamos aqui para falar do teu trabalho, mas isso mudou a forma como tu, e na verdade vários colegas teus, não é? Abordam a criação de imagens para livros. Foi uma mudança muito grande ou não foi assim tão grande? Eu acho que sim, e acho que na base disso está uma coisa que aconteceu, que está associada àquela tomada de consciência, quase de classe, não é? De que nós devemos servir para cumprir outra função neste meio, que é a tomada de consciência que somos autores, porque ainda existe hoje em dia aquela designação, as duas designações que se aplicam a quem faz livros ilustrados, não é? Que é o autor e o ilustrador, e isso não faz sentido. Talvez fizesse naquela altura, no início, não é? Com a descrição do meio, do funcionamento do meio que eu fiz antes, mas passou a deixar de fazer, não é? Começou a deixar de fazer sentido, porque na verdade
quem vê livros como aqueles que nós publicamos hoje em dia, seja da minha editora ou de outras editoras independentes, como Orfeu Negro, como Planeta Tangerina, olha para aqueles livros e percebe que não há uma divisão entre as linguagens artísticas que ali estão, que até se podem estender ao próprio design e à concepção do livro como objeto. E, portanto, tudo aquilo que é pensado e decidido para um objeto como estes que aqui temos, tem uma razão de ser, não é feita de forma gratuita, não é? E, portanto, essas tomadas de decisão e esse pensamento que está por trás da nossa prática artística obriga-nos a considerar-nos a nós próprios como autores, não é? Porque, na verdade, nós hoje trabalhamos de formas muito diferentes também daquelas que... Portanto, não é só uma questão de estatuto ou de visão que temos sobre nós próprios. É, de facto, uma coisa prática, ou seja, eu lembro-me, por exemplo, das coisas que fazia para autores como o meu pai e para outros da geração dele, em que o próprio tipo de escrita é completamente diferente daquela que hoje se põe em prática e que nós desejamos publicar, de certa maneira, sobretudo se estivermos a falar deste tipo de livros, dos álbuns ilustrados. Ou seja, era uma escrita muito descritiva, havia uma necessidade de contar muita coisa, porque esses próprios autores não concebiam aquilo que estava para além da sua prática, não é? da sua forma de trabalho. Eles sentiam que era necessário dizer tudo aquilo que era suposto o leitor alcançar e apreender. E, portanto, não imaginavam a necessidade de deixar um espaço vazio que depois pudesse vir a ser preenchido por quem concebesse o resto daquele objeto. E aquilo que nós hoje exploramos e que está aqui patente nestes livros, que nós depois podemos mostrar um bocadinho melhor, é esta ideia de que nós devemos trabalhar de uma forma colaborativa, como hoje eu apenas imagino que seja possível, mas para além disso, essa forma de trabalho em conjunto, mesmo assim não deve esgotar tudo e deve deixar um espaço vazio que depois o próprio leitor tem essa função de preencher e, portanto, foram mudanças muito grandes ao longo desses 15 anos que se operaram através da nossa forma de ver as coisas e, curiosamente, sem querer tirar mérito a quem escreve, isto é um facto, é um dado, não é uma curiosidade. Estas editoras de que eu falei, que eu acho que são aquelas que produzem as coisas mais interessantes, são editoras que nascem e são criadas a partir de pessoas que têm uma base de formação associada à imagem e que aplicam nos livros que fazem coisas que têm muito a ver até com outras linguagens artísticas e que estão atentas, por exemplo, ao cinema e à maneira como se faz cinema e à maneira como pode ser criada uma relação no processo de trabalho entre um livro e aquilo que nós sabemos que é feito como processo de trabalho para a criação de um filme. Por exemplo, eu profissionalmente, naquilo que faço como ilustrador, sinto-me sempre obrigado a fazer um storyboard, por exemplo, a perceber quais são as relações que existem das imagens. Para todos os livros fazes isso para todos os livros e faço isso com uma necessidade muito grande exatamente de orientação naquilo que diz respeito à forma de contar uma história através das imagens, não é? Porque é disso que se trata quando nós fazemos livros e porque no fundo todo o espaço do livro, este objeto, deve ser considerado quando se tomam estas decisões artísticas. Eu gosto sempre dessa ideia e não estou a dizer isto por estar aqui o Luís, mas é de facto no fundo acho que é uma forma de pensar essencial e gosto de imaginar sempre a comparação dos livros com o cinema, sendo no fundo duas linguagens diferentes, elas têm pontos de contacto que eu acho que são bastante próximos, com uma diferença que nem sequer é a questão do movimento, ou seja, porque na verdade nós no livro também temos movimento, somos nós, a diferença provavelmente maior é que somos nós que controlamos esse movimento, decidimos quanto tempo ficamos naquele plano, naquela cena, podemos voltar para trás, não é? Quando nós temos a experiência do cinema, não temos intervenção, estamos sujeitos, de certa maneira, àquilo que o realizador quis que fosse, que viesse a ser a nossa experiência na sala. No livro é diferente. Talvez a diferença maior seja a questão do controle do tempo e, portanto, nós podemos parar, E é essa pausa essas pausas que no fundo o controle do ritmo da apreensão da história que nos obriga como criadores e como autores de livros, de álbuns ilustrados, sobretudo,
a ter muito cuidado com o preenchimento do espaço, não é? E com a relação desse espaço que é preenchido e com o vazio, porque o vazio é um elemento essencial naquilo que eu vou fazendo como autor e naquilo que eu imagino que devem ser estes livros. Exatamente para que o autor, ou para que o leitor, aliás, seja o vértice de um triângulo de que fazem parte quem escreve e quem ilustra, mas em partes iguais. Sim. No fundo é como se o leitor fosse autor também, porque havendo esse espaço livre para ser preenchido, esse espaço vazio, há uma necessidade de dar significado e sentido às coisas. Há trabalho a fazer, há não é? trabalho a fazer, o que é péssimo em termos comerciais para este tipo de negócio, não é? Porque exigir trabalho de quem consome e de quem paga para ter um produto é uma chatice, sobretudo hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais habituadas a apreender as coisas imediatamente e à superfície, sim, portanto é uma chatice. Olha, e tu achas que estas mudanças que houve durante pronto, que na verdade coincidiram com o teu percurso de trabalho, achas que acabaram por influenciar a forma como se escreve? Mas aqui estou a pensar, claro, nas pessoas que começaram a escrever, e sei lá, estou a pensar, por exemplo, no caso das pessoas do Planeta Tangerina, que começaram todas juntas de algum modo, não é? A escrever e a criar imagens e a fazer tudo isso junto, mas na geração mais velha, achas que mudou a forma como esses autores que escrevem para a infância passaram a escrever? Eu acho que sim, porque acho que nós... Acho que por várias razões isso acontece, por uma necessidade do próprio mercado, porque estes livros e estas editoras conquistaram um espaço ao qual também querem pertencer as pessoas de outra geração, porque há uma diferença bastante grande entre aquilo que se faz nestas editoras e aquilo que se faz noutras editoras mais convencionais, que pertencem aos grandes grupos e que ainda têm formas de trabalho que estão mais associadas a esses outros tempos mais antigos. E acho que esse espaço que nós preenchemos tornou-se muito apelativo, até do ponto de vista da experimentação artística. Por outro lado, há de certa maneira uma obrigação dessas pessoas, desses autores de outras gerações, que ao querer trabalhar connosco e participar nas coisas que nós fazemos, de certa maneira também têm de se adaptar. Há um caso muito particular que eu gosto sempre de referir e que não por obrigação, mas porque eu acho que é justo, que é o caso da colaboração minha com o meu pai, que é, para além de ser a pessoa com quem eu trabalhei mais ao longo destes anos, o que é natural, não é? Porque falamos de muitas coisas, temos esta relação familiar e de amizade, somos também colaboradores profissionais e portanto muitas das coisas que eu publico nascem dessas conversas, dessas ideias, as coisas do passado também, embora com relações diferentes, não é? De importância no sistema, mas a mudança, eu sinto que ele também mudou, só que neste caso de certa forma ele muda obrigado, não é? Porque sim. E eu aí não só faço esta referência a ele, obrigatório, mas também deixo um agradecimento, não é? Porque no fundo, graças à confiança que ele tem no meu trabalho, ele também me deixou sempre muita liberdade para que eu pudesse gerir o processo criativo, mesmo que isso o obrigasse a abandonar textos que inicialmente tínhamos combinado que eu ia usar, não é? E que afinal, como por exemplo aconteceu no caso da guerra. É? Exatamente. Queres contar como é que foi esse processo? Só para sim, há um... Claro. No fundo este livro teve na origem um texto que o meu pai escreveu já há bastantes anos, não sei, talvez 15, 20 anos. Eu sabia da existência do texto, pedi-lhe para ele o guardar, porque na altura eu tinha já em mente a ideia de criar a editora e, portanto, gostava que ele ficasse reservado, porque eu sei que ele tem muitos destinatários possíveis daquilo que ele escreve e pedi-lhe para ele o guardar sem a pressão da publicação imediata e portanto fui pensando no texto, fui refletindo sobre o texto, fui lendo e fiz um trabalho que é o que eu tento fazer em todas as coisas que faço hoje em dia, que posso fazer ao contrário daquilo que podia fazer antes, porque hoje tenho mais tempo, posso controlar também melhor a questão dos prazos e o tempo de reflexão para cada livro. E és o editor do E sou o editor, também, portanto eu é que mando. No fundo é isto, para dizer a coisa de uma maneira mais seca, é assim mesmo. O que é de facto uma conquista ótima, não é? Porque estar à mercê de prazos às vezes um bocadinho irreais
para fazer livros em 2 meses, isso não deixou de fazer sentido. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu quis criar a editora. E neste livro da guerra eu de facto usei esse texto como base de trabalho, fui absorvendo o texto, faz parte do processo para mim, no fundo, ler tantas vezes aquele texto que eu já o sei de cor, quase como se ele passasse a ser meu, para que eu não tenha de estar a refletir muito sobre ele e a analisá-lo e a usá-lo e a tentar descodificar tudo, e portanto aquilo tem de ser uma coisa absorvida na totalidade. Mas depois era preciso perceber o que é que eu queria dizer com aquilo, qual era o meu papel neste trabalho de colaboração num livro sobre a guerra, que guerra era, o que é que qual é o caminho que vou seguir. Pode ser, porque eu já vi livros, por exemplo, que são humorísticos sobre a guerra, no fundo, que recorrem à ironia, que constroem personagens ridículas exatamente para desmontar aquela ideia da soberba e de desejo de poder, etc. Mas na verdade eu percebi que gostava que fosse outra coisa, que fosse uma coisa pessimista, uma coisa sombria, uma coisa chocante, e portanto por isso é que ele tem no fundo estas cores e este universo mais assustador. E o problema é que eu sentia a necessidade de contar qualquer coisa, e portanto eu comecei a sobrepor-me àquela obra inicial literária, e isso começou a criar problemas, começou a criar dilemas. Eu comecei a contar uma história através das imagens, e portanto comecei a sentir uma necessidade, porque o texto original era um texto com versos sem ordem fixa, portanto eles podiam ser baralhados e a leitura podia começar em qualquer lado, uma coisa parecida com se eu fosse um livro, mas eu sentia essa necessidade de uma narrativa. O problema é que a certa altura essa narrativa deixou de fazer sentido associada àquele texto, e portanto eu tive de ir ter com o meu pai e dizer-lhe: olha, desculpa, mas eu já não preciso do teu texto, ou melhor, não vou usar este, e portanto lamento, mas é assim, olha, correu bem? Correu bastante melhor do que eu estava à espera, e é por isso que eu lhe agradeço essa disponibilidade e a confiança, porque na verdade ele encarou isto como um desafio. Claro que ainda hoje ouço umas piadas, não é? E pois, imagino. Vê lá se para a próxima usas alguma coisa daquilo que eu escrevo. ou outra coisa que também é curiosa e é um bom retrato daquele método de trabalho associado aos escritores da geração dele, é que também outra das piadas que eu ouço é: vê lá se para a próxima consegues pôr um bocadinho mais de texto, não é? Porque aquilo que se vê neste livro é uma coisa muito depurada, são frases muito curtas e deixando muito espaço vazio, lá está. Sim. E portanto aquilo que nós passámos a fazer, este livro aliás é um bom retrato desse processo colaborativo e no fundo, um diálogo constante, que tem como objetivo principal uma coisa que é muito importante e que eu acho que não estava sempre na base da intenção de fazer livros antes, que é: nós vamos criar um objeto em que é suposto que as pessoas o leiam sem estarem preocupadas em perceber onde é que começa o texto, em perceber quem é que fez o quê, perceber quais são as barreiras entre estas linguagens, visual, escrita, etc. Devem lê-lo como uma coisa só, que tem um sentido de conjunto e não necessariamente uma coisa em que as coisas estão separadas. E portanto, aquilo que nós fizemos para que isso funcionasse foi inverter a ordem. Portanto, eu disse-lhe: agora, por favor, escreve sobre as minhas imagens, não é? Portanto, podia ter sido uma coisa ofensiva até, não é? Quer dizer, falar com uma pessoa que tem uma carreira e que tem um nome e que tem um estatuto, que ainda por cima é meu pai, que agora também conta, e eu disse-lhe: olha, desculpa, mas isto não funciona, gostava de experimentar outra coisa, outra maneira de pôr isto, porque estou a imaginar qualquer coisa diferente, acho que isto deve ser outra coisa. E ele fez esse exercício. Curiosamente, esse exercício não funcionou à primeira, porque este mecanismo de pensamento não está preparado para, no fundo, trabalhar com uma base já existente, ou seja, escrever sobre imagens. Sim. Não é a mesma coisa, como é óbvio, do que escrever sobre o vazio, não é? Em que a liberdade é total e em que não há comparações e não há obrigações de correspondência, não é? Àquilo que se está a ver. E, portanto, inicialmente a primeira versão acabou por ser muito descritiva, acabou por ser aquilo que eu criticava nas ilustrações antigas dos livros que no fundo retratavam aquilo que estava escrito, e portanto nós tivemos de aplicar aqui um outro sistema. Propus-lhe um jogo em que eu portanto fiz uma lista das páginas do número de duplas, sei lá, dupla número 1, número 2, número 3, etc, e pedi-lhe que ele escrevesse sobre emoções e sentimentos que
que eu associava aquelas imagens, mas sem lhe mostrar as imagens. E portanto isso criou um sistema de trabalho que eu acho que enriqueceu o conjunto. Lá está, porque permite, na verdade, essa abertura, não é? essa abrangência, não é? De sentidos muito mais sentidos possíveis, e me pôs a trabalhar, portanto, recorrendo aqui no fundo a estas valências, é uma daquelas palavras também que se usa muito hoje, que é de ser editor, ser ilustrador, ser autor, no fundo ter uma consciência de que estou a criar um objeto, um produto artístico que é sempre, que deve ser maior do que a soma das partes, no fundo, não é? Porque nós estamos a falar de palavras que se juntam a imagens e em que o conjunto deve sempre traduzir qualquer coisa maior, mas lá está, que precisa dos autores, dos leitores para isso, não é? Porque isto pode não querer dizer nada para quem não estiver para aí virado. Olha, e se calhar já entrando no trabalho e na concepção da editora, este livro é um bom exemplo, como aliás mais uns quantos, quer da tua editora, quer de outras editoras portuguesas, é um bom exemplo daquilo que o mercado, essa entidade invisível e omnipresente, há uns anos diria não é? Não se faz um livro a pensar em leitores mais novos que seja sobre a guerra e que tenha este ar escuro, não é? Não há olhinhos brilhantes, não há cores coloridas, essas coisas. Sim, e sobretudo quando se vê o final e se imagina que de facto isto não há solução não há um futuro radioso à nossa frente, mas isso também é uma quebra da tradição, não é? No fundo, do paradigma daquilo que estava, que era o paradigma dos livros, daquilo que se pensava que deviam ser os livros para crianças, que deviam ser coloridos, luminosos e otimistas. E contrariar isso é muito divertido. Começa por ser muito divertido, porque na verdade isto também isto é um trabalho de certa maneira de resistência, não é? Nós andamos aqui a lutar para fazer uma coisa em que só se perde dinheiro. E portanto, ao menos que isto dê algum gozo, não é? Que é de contrariar no fundo a forma de funcionamento que estava instituído. Mas também é divertido porque depois nós percebemos que o resultado é bastante interessante, e eu posso falar disso porque eu depois ponho em prática, no fundo, o trabalho destes livros nas escolas, ou seja, para além de fazer estas sessões e de falar para diferentes públicos que estão muitas vezes também associados à questão do próprio trabalho profissional, do design, da ilustração, nós fazemos um trabalho de serviço educativo que promove, no fundo, os livros junto dos leitores mais novos, das escolas, das bibliotecas, por várias razões, porque achamos que estes livros, como quebram determinadas regras, é preciso alguma formação de novos públicos que estão muitas vezes habituados aos maus hábitos dos pais, não é? E no caso também de alguns professores que escolhem as coisas de uma forma um bocadinho simplista e apenas atentos à superfície, e portanto nós precisamos ir às bibliotecas e às escolas exatamente para poder falar com os miúdos e mostrar-lhe que estes livros, que às vezes parece que não querem dizer nada ou parecem complicados e estranhos, podem ser mais interessantes exatamente porque há essa possibilidade de leituras muito abrangente. E exatamente quando nós pomos em prática quando nós mostramos estes objetos mais estranhos e que podem ser desadequados sob o olhar do passado, nós percebemos que de facto as crianças são sensíveis a isto, ou seja, não são parvas, são sensíveis, estão atentas e gostam de ser desafiadas, e sobretudo tem uma coisa muito importante que também aquilo que estes livros também que no fundo têm a intenção de manter, que é a curiosidade viva, porque a curiosidade aliás manifesta-se sempre que há coisas mais assustadoras, não é? Sim, claro. Eu lembro-me sempre quando ia às vezes às escolas com livros mais antigos, fiz uma vez um livro que se chama Animais Fantásticos, e a editora fez questão de pôr na contracapa uma indicação que dizia para crianças a partir dos 7 anos, e fazia-me sempre muita confusão porque eu às vezes tinha miúdos de 6 anos e meio e eu pensava, e agora? Será que mostra ou não mostra, não é? Como é que nós vamos fazer isto?
E aquilo porquê? Porque era a partir dos 8, não é? Aquilo eram seres mitológicos, eram assim, umas figuras que tinham sangue e dentes e bocas muito grandes e tinham um ar assustador, e portanto pensava-se, não, vamos proteger as crianças, não é? Mas na verdade era exatamente desse livro que eles gostavam mais, porque gostavam de explorar aquela relação de medo, não é? De quebra do receio, não é? De lutar contra as suas próprias limitações, de ver se aquilo afinal era assim tão assustador, não é? E isso dá-lhes uma sensação depois também de confiança a partir do momento em que ultrapassam essa barreira aparente, porque na verdade a barreira não existe, é uma coisa psicológica, mental. Aqui a questão coloca-se noutro patamar, não é? Porque isto na verdade fala de um universo, de uma realidade que está sempre presente, não terá havido, imagino eu, nunca um dia no mundo em que não tenha havido um conflito armado e portanto algures, não é? Algures, exatamente, e portanto na verdade este é um livro sobre um tema omnipresente e portanto não é justo que as crianças sejam privadas desta possibilidade de discutir. Há uma frase de alguém que eu não me lembro de quem era, mas que dizia: se as crianças podem ser bombardeadas, então se calhar também se pode falar com elas sobre o tema, não é? Já agora que se lhes dê também essa possibilidade de elas verem isto. Para além disso, o livro funciona de certa maneira como um objeto de mediação, não é? Porque, sobretudo nos dias de hoje, quer dizer, os miúdos em casa estão constantemente a ver ecrãs sem filtros, não é? Se basta ligar a televisão à hora do telejornal, veem pessoas mortas na rua, os próprios filmes que lhes são servidos são filmes violentos. E, portanto, este livro, apesar de ter este aspecto sombrio e ser mais denso e ter este caráter assim mais pessimista, pode exatamente servir como uma porta de entrada num tema difícil que lhes permite perceber aquilo que veem de outra maneira, sem explicação e sem mediação e sem filtro. Sim. E de algum modo, este livro e outros, mas entroncam um bocadinho também naquela discussão a que regularmente se volta quando se fala de livros com imagens, que é a questão do público-alvo, ou pronto, haverá um público-alvo, imagino eu que enquanto editor tu tens de pensar um pouco nisso, mas na verdade estes livros e todos os outros, ou quase todos, são livros que não são especificamente para crianças, ou são? Não, nem sequer me preocupo com isso, é verdade. E não, quer dizer, não é uma regra, no fundo é uma coisa instintiva, e eu acho que não faz sentido nós estarmos a pensar num objeto artístico, numa coisa de criação artística pessoal, preocupados com um destinatário específico, não é? Sobretudo é uma intenção nossa que vem de dentro, não é? Uma motivação interior para dizer qualquer coisa. Até porque eu sinto que muitas vezes não é possível controlar o caminho que as coisas seguem, portanto as coisas vão se construindo à medida. E para além disso, eu tenho uma experiência que é do início da editora, que é a única vez, quando comecei a editora, comecei com o primeiro livro, que foi a única vez em que eu estava convencidíssimo de que aquilo ia funcionar, porque pensei que aquilo ia ser um sucesso. E portanto eu criei a Patológica há 15 anos, numa altura eu sou um grande adepto de futebol e sobretudo do Benfica, e portanto eu pensei, ok, tenho algum dinheiro para investir, vou começar um projeto e quero que isto funcione lindamente, e para isto correr às mil maravilhas eu vou fazer um livro sobre o Benfica. Pois o Benfica e portanto várias vezes, mas quer dizer, não é por isso que eu deixo de ser um grande adepto, mas não, às vezes perguntam porque é que eu não fiz dos outros clubes, mas eu acabo a conversa imediatamente, a conversa não continua a partir daí. Mas essa foi a única vez em que eu pensei duas coisas, que foi pensei que seria um ótimo editor e ótimo gestor, portanto do ponto de vista comercial achei que aquilo era uma coisa garantida, e do ponto de vista artístico também, porque qualquer livro sobre o Benfica à partida será sempre uma coisa que os benfiquistas vão correr para comprar, e portanto eu tinha algum dinheiro, investi tudo naquele livro, cometi o erro de o fazer assim com características, com um aspecto mais poético. Aquilo é uma história, na verdade, de um pai e de um filho que vão ao estádio e que falam sobre a memória de outros tempos, sobre a memória desse pai que é com o avô da criança, portanto com o seu pai. Fala-se da amizade, das outras coisas que andam à volta do futebol e que na verdade caracterizam o futebol também, mas que não são propriamente o jogo. Sim. O jogo jogado, como se diz, que acho que até é um nome de um programa. E isso correu pessimamente. Eu fiz 4.500 exemplares desse livro, que é uma loucura para os dias de hoje, até porque, e já na altura também era, e portanto
torrei o dinheiro todo naquele projeto. Hoje em dia eu faço cerca de 1.500 no máximo. E ainda por cima achava que de facto era uma pessoa virada para o marketing e para a gestão, e achei que o Benfica tinha acabado de ser campeão em 2010, e portanto na época seguinte, logo ali no fim de agosto, eu achei que era ótimo apresentar o livro naquela altura, naquele jogo de apresentação ao início de agosto, já não me lembro, do clube, não é? Da equipa, que enchia o estádio sempre, e portanto pedia uma pessoa para lá estar na loja do estádio, onde circularam milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas ao longo do dia. Ao fim da tarde, quando eu lhe telefonei para perguntar como tinha corrido, tinham-se vendido 4 livros. E portanto, o início da editora está assente em 2 grandes desilusões, não é? Primeiro, uma desilusão como adepto benfiquista e do futebol em geral, porque eu percebi que os adeptos do Benfica não são necessariamente adeptos dos livros, não é? Portanto, há um corte entre duas realidades, não é? Há um fosso. Há casos em que isso acontece, mas são muito menos vulgares do que os outros. Exato, são aqueles 4. Exato, é verdade, 6 milhões em Portugal e depois 15 milhões no mundo, e portanto eu fiz essas contas, ou seja, bastava que 1% desses milhões comprasse o livro para que eu tivesse garantida no fundo a vida como editor e como autor, e portanto isso. E depois a segunda ilusão foi de facto que eu não percebia nada do negócio, nada, não é? Porque como eu te digo, a escolha de um tema, não é? De um livro para pensar que está garantida a venda, porque se acerta em cheio nas escolhas ou nas motivações das pessoas para comprar, caiu por água abaixo. Mas depois disso veio depois da desilusão, veio uma sensação que era de não desistir, porque ainda tinha alguns trocos. Só para vocês verem, portanto, isto já passaram 15 anos desta história, e dos 4.500 eu ainda devo ter 1.000 livros em 15 anos. Portanto, isto mas eu não quis desanimar, para além de ter pouco dinheiro, nasce a seguir esta coleçãozinha, que é uma coleção em que eu pensei, bem, se não percebo nada disto, e mesmo fazendo um livro sobre o Benfica, eu não consigo que os livros se vendam, então ao menos não vou desistir já, vou gastar aquilo que me sobra a fazer uma coisa barata, mas que permita, no fundo, cumprir o objetivo da criação da editora, que era fazer uma coisa com uma liberdade artística maior, sem, no fundo, prestar contas a outros editores, fazer uma coisa em que eu pudesse explorar as histórias contadas através de imagens, a linguagem mais poética, esta coisa do vazio, não é? Do preenchimento do espaço vazio pelos leitores, histórias silenciosas, coisas desse género. E portanto, pensei eu que ia gastar aquilo que me faltava a fazer estes objetos pequeninos que criavam muitos problemas. Como é que isto se põe à venda numa livraria, por exemplo? Sim, nenhum livreiro não quer é? ter isto. Exatamente. Isto tem logo um problema à partida que o João Ricardo demonstrou, que ainda hoje se mantém, que é como é que isto se abre, não é? Eu já tive livro devolvido das livrarias em que as pessoas rasgam a cola porque acham que isto é uma capa em vez de ser uma cinta para tirar isto assim. E portanto, no fundo, o que é que eu fiz? Foi, ok, o Benfica não funcionou, então vou apostar tudo naquilo que é mais esquisito. Exatamente, no que é mais esquisito. E olha, e resultou porque a maior parte todos estes títulos têm mais do que uma edição, eu só não faço mais por falta de tempo. Eles de facto vão-se vendendo, são reconhecidos quase como uma coleção que identifica a editora, e pronto, e eu acho que por causa disso eu pensei que se calhar então vou continuar, não é? Vamos explorar aqui um bocadinho mais estas maluqueiras que podem resultar muito mais daquilo que à partida parece certo, não é? Sim. Nós já não temos muito tempo, eu vou perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa do público ou intervir, senão nós continuamos a conversar, mas é só para gerir aqui os timings do programa. Sim, então, não sei se há um microfone, mas acho que eles preferem por causa da gravação. Catino. Eu passo o meu e falo ou isso, pronto, mais fácil. Obrigado, André. Eu queria aproveitar a história com o seu pai
em que, tanto quanto percebi, acabou a ser ele o ilustrador pela escrita, para lhe perguntar se as relações ilustrador-autor de textos, escritor, poeta, o que quer que seja, são relações de cumplicidade, são relações de liberdade, são relações às vezes de alguma obrigação ou de alguma tensão, etc. Desde que eu tenho a editora, eu faço questão que elas sejam de cumplicidade, até de amizade, ou seja, gosto da ideia de poder escolher as pessoas com quem eu me identifico em vários domínios, não só artístico, mas também pessoal. E por uma razão muito prática, que é que não vale a pena uma pessoa chatear-se a fazer estas coisas. Mais vale que o processo seja motivador, nos dê esta sensação de realização pessoal, sem que isto se transforme em disputas de egos e disputas artísticas sem sentido, baseadas noutra coisa para além da própria prática artística. E portanto isto no fundo é uma casa de amigos também, não é? Alguns deles, curiosamente, com os quais eu não tinha uma relação muito próxima, mas com quem de alguma maneira me identificava, e passaram a ser amigos depois de se tornarem autores da editora. Mas eu acho que precisa de haver essa relação, essa proximidade, alguma intimidade para que isto funcione. Mas isso com a sua editora? Sim. E antes? E já agora agrego uma coisa, André. Portanto, relação ilustrador-autor, vamos lhe dar um título literário, e relação de ambos com o editor. Sim, era tudo mais distante e mais frio, e era uma prestação de serviços. Era basicamente isso. Que é uma coisa que não tem de ser má, não tem de ser vista como negativa na comparação entre os dois métodos, entre as duas formas. Até porque já não faço tanto isso, mas fazia trabalho para outras editoras, com pessoas que nunca cheguei a conhecer pessoalmente, que me encomendavam trabalho e sobretudo, talvez aquilo que se possa, se limparmos tudo o resto e se possa limitar, talvez a escolha no fundo da relação, do tipo de relação que deve haver mais importante, talvez seja a de respeito. Não é? Talvez seja isso o principal que se deve manter, se for preciso retirar tudo o resto. Havendo esse respeito e essa capacidade de compreender quais são as intenções, o que é que está por trás de determinadas propostas, que às vezes podem ser propostas que baralham isto tudo e deitam abaixo muita coisa que já está feita. Se houver essa compreensão, essa vontade de perceber de onde é que vêm essas sugestões, e isso tem de estar assente no respeito, as coisas funcionam. E, portanto, não é essencial que haja esse contacto pessoal mais íntimo, mais próximo. Okay. Eu acho que talvez o respeito seja aquilo que eu escolheria como essencial. Queres? Temos tempo para mais uma pergunta. Não sei se isto está a funcionar ou não. Sim, tudo bem. André, falavas da tua experiência com autores mais antigos, né? Eu pergunto, há cada vez mais tendência para livros silenciosos, não é? Livros sem texto, em que os ilustradores ganham um papel completamente diferente, né? Um papel maior. Como é que tu achas que os autores mais antigos reagem a isso, pensando, bem, agora estes ilustradores vêm e fazem uns livros assim, sem texto? Que arrogância. Sim, eu compreendo que possa haver essa reação de indignação, não é? Como se isto correspondesse a um processo de substituição, não é? Como se agora de repente lá vêm eles a achar que eles é que são os autores. Mas não acho que isso faça sentido, não acho que não há razão de ser para esse tipo de pensamento, até porque, na verdade, este tipo de trabalho não retira espaço ao resto, não é? Portanto, isto não é uma substituição de outros processos de trabalho, de outro tipo de edição. E para além disso também acontece às vezes que na base destas histórias contadas através de imagens está exatamente o trabalho de quem escreveu outras coisas e portanto esse processo colaborativo pode acontecer, por exemplo, no caso deste livro da biblioteca, portanto que se chama Como Criar uma Biblioteca, que é um livro que eu fiz com Inês Fonseca Santos. Ele tem na base também, na origem está uma história contada através das imagens. E portanto, tanto no caso do meu pai como no caso da Inês, nenhum deles se sentiu ofendido por ter de trabalhar sobre uma coisa originalmente existente
E, portanto, eu acho que essa consciência de que essa prática pode ser um desafio que enriquece até a maneira de trabalhar, não é? De pôr em prática outras, para que não fique cristalizado sempre tudo numa única forma de trabalhar. Imagino que os escritores também sejam sensíveis a isso e gostem dessa perspectiva de reagir a qualquer coisa diferente, não é? E que resistam à ideia de se sentir confortáveis constantemente apenas a trabalhar da forma a que estão habituados. Sim, claro. Funcionar. Bom, vamos ter de encerrar o painel. O André Letria vai andar por aí, vai desde logo orientar um workshop daqui a pouco, às 5, às 4h30. Às 4h30 vai orientar um workshop, vai andar por aí, portanto, se quiserem enchê-lo de perguntas ou pedir-lhe para assinar livros, bom, isso já não é comigo, mas é suposto acabar agora. Sim, mas é suposto acabarmos agora. Obrigada pela vossa presença. Até à próxima sessão.